paz do Senhor a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E nós estamos no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando e no próximo domingo, dia 25, estaremos aprendendo sobre o exílio de Davi, não é? Então estaremos comentando um pouco sobre essa temática. Nós temos em mãos um assunto primoroso, é histórico, né? Um assunto histórico. Essa lição de Davi, ela não é muito, essa lição, o exílio de Davi, ela não é muito teológica, mas tem um conteúdo histórico fenomenal, fundamental para o nosso embasamento cristão, nosso embasamento com pessoas, relacionamento interpessoais, nosso embasamento cristão é de fundamental importância. Então, eu espero que eu possa ajudar você. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Eu espero que possa ajudar o querido mestre, o querido professor, o querido superintendente desse nosso Brasil, estado de São Paulo e todos os estados brasileiros, nosso imenso e glorioso Brasil, nas Assembleias de Deus e nas demais igrejas que usam a nossa revista, né? Graças a Deus, estamos na 8ª lição. O nosso tema geral é o governo divino em mãos humanas, e fala da liderança do povo de Deus em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel. Então vale a pena sempre estar lembrando, não é? Está aqui a nossa revista, estamos de posse da nossa revista. Enfim, meus irmãos, o exílio de Davi é a lição 8, não é? Que vamos estar ministrando e aprendendo no decorrer desse domingo. Glória a Deus, né? O texto bíblico em classe está no capítulo 22, versículo de 1 a 5, que diz assim o texto: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de Davi, seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Né? E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e a minha família convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Prosseguindo o texto, e trouxe perante os reis dos Moabitas, e ficaram com ele os dias em que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Agate disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Muito bem. Conforme já disse, não é? Exílio de Davi. O que é exílio? Não é? O que é que o dicionário nos aponta? Né? O dicionário da língua portuguesa vai nos dizer que exílio é expulsão da pátria, deportação, desterro, degredo ou lugar onde reside o exilado, não é? Expatriação, ir a um país em estrangeiro de modo forçado ou voluntário, não é? Na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que foram exiladas e nações, não é? Nações que foram exiladas. Né? Nós vamos ver em Jeremias capítulo de número 13, versículo número 19, quando o profeta diz assim: As cidades do sul, essa cidade do sul era a cidade de Regev, não é? As cidades do sul estão fechadas e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Né? Exílio e cativeiro elas são sinônimas, né? Parecidas, dependendo dos casos elas são iguais. Né? Então não tem muita diferença. Né? Essa cidade do sul, que o texto vai dizer aqui,
Eu estou usando a versão revista corrigida, não é? Ela vai dizer que a cidade chama cidades de Negev, não é? Fica aí ao sul da Judéia, né? Mais distante do inimigo e assim sucessivamente. Isaías vai usar uma frase e ele vai cala-se, isto é, deserta, não é? Deserta, para, cala a boca, desaparece, muito parecido com essa frase, Isaías capítulo 24, verso 10. Então, de acordo com os lamentos, os lançamentos de portões que os viajantes traziam, ou aquelas modelos novos e etc. Em vez disso, cala-se de uma vez por todas, que eram as forças de Nabucodonosor em ação e tal. Isso nós vamos ver em 2 Reis capítulo 24, verso 10, 2 Reis 24, verso 11. Não é? E assim sucessivamente. Então, isso aí basicamente é o que significa a palavra exílio, né, para dentro do contexto bíblico, não é? É bom que se lembre disso. Assim, e Ezequiel vai frisar e dizer assim: assim tirarás as tuas bagagens como a bagagem de partida, de dia diante de seus olhos, como tu sairás à tarde diante de seus olhos, como quem sai para partirem, né? Então, quando os inimigos viam, ou seja, para levar as nações cativas, né? Então isso traria grande infortúnio, né? Grande dificuldade. Então o exílio de Davi, vamos aí agora propriamente dito, né? Quando vamos falar de exílio, né? Nós vamos encontrar a Bíblia falando sobre o exílio assírio, né? Que foi no norte de Israel, o reino do norte, né, que terminou em 722 a.C., né, que foi tomada aí pela Samaria, então pelos assírios em 587, né, quando Jerusalém foi saqueada, os templos foram destruídos pelos babilônicos, né, grande parte da população foi deportada para a Babilônia. Voltando aqui, prosseguindo, então, partindo desse pressuposto, o povo de Israel e Judá foi ali também exilado, né? Então isso é chamado esse primeira situação aqui é chamada de exílio assírio, né? Depois nós vamos encontrar, tem outras informações, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? O exílio babilônico, né? Em 586 a.C., sobre o comando de Nabucodonosor II, que capturaram Jerusalém, destruíram templos, né? Puseram o fim da dinastia davídica, né? E enfim, trouxeram aí uma situação de muito pesar para o povo. Os judeus, não tinham templo, não tinham lugar para estar, eles começaram a ter grandes dificuldades, porque já no Assírio Babilônico ele já estava sem templo, sem rei, sem terra, né, para tentar se adaptar a uma nova forma de vida, né? Então, como vimos, a questão do exílio do exílio de Davi, não é? E vamos voltar aqui à nossa aula, né? No exílio de Davi, a Bíblia diz que ele foi para a caverna de Adulão, não é? A caverna, o que é caverna? Caverna vem de Hor. Hor no hebraico, que quer dizer buraco. Era comum se encontrar cavernas naturais na Palestina, né? E alguns comentaristas vai informar com mais clareza, né? Eu pretendo citar um pouco aqui. Caverna de Adulão, ou Odolam, no caso, né? Significa justiça do povo, né? E era usada aí, as cavernas eram usadas como moradia, habitações e tal. Possivelmente, Davi já conhecia aquele local, devido à sua vida de campo, sua vida de pastagem, ele já conhecia aquele local. Então, caverna, como eu já disse, era usada como habitações, como esconderijo, como túmulo, né?
desde os dias antigos, né? No dicionário, Novo Dicionário da Bíblia vai nos trazer essa informação, não é? Então, o comentarista do dicionário vai nos trazer essas informações, né? O uso da caverna como habitação. Um notável povoado de habitantes da caverna, cerca de 3 anos, 3 anos e 400 a 3 anos e 300 a.C., 3.000 anos, 3 anos e 400 a 3 anos e 301 a.C., né, já se ouvia falar disso. Então isso é questão da caverna, já é muito antiga, né? Tem sido escavado aí na região de Berseba, grandes cavernas que têm sido descobertas e tal, e servia naquele tempo de habitação, diversos aposentos ligados por galerias, usada por uma próxima comunidade de cultivadores, trabalhadores de cobre e etc., no início do segundo século. Eu quero corrigir essa nomenclatura aqui, sobre o segundo século, né? Então, Ló e suas filhas, por exemplo, se abrigaram em uma caverna, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo de número 19, versículo 30. O uso da caverna como refúgio, era usado como refúgio. Josué encurralou 5 reis cananeus que se ocultaram numa caverna em Maquedá, né? Josué capítulo de número 10, capítulo 10, versículo 16 a seguir, vai nos dar essa informação. Os israelitas também ocultaram-se em cavernas. Juízes capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Obadias ocultou 100 profetas em uma caverna, em grupo de 50, né? Foi duas situações, 50 e 50, para ele não ser morto por Jezabel. Essa informação está em 1 Reis, capítulo número 18, versículo 4 a 13, versículo 4 e versículo 13. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4 e versículo 13. E o uso do túmulo, da caverna como túmulo. Essa era uma prática comum naqueles tempos pré-históricos, né? Muito bem. Conforme eu já havia dito aos irmãos, vamos prosseguir. Abraão usou a caverna com sua família, a exemplo de Gênesis capítulo 23, versículo 9 e 19, lá em Macpela, né? A Bíblia vai dizer que ele sepultou Sara ali, né? Na caverna. Entendeu? Era comum as grutas dos desertos de Judá, sempre servia para refúgio, né? Lá em Odolã, ou Adulão era uma cidade da Cefela, que era uma planície, né? Então, essa informação também está na Bíblia de Jerusalém, que eu uso bastante, uma Bíblia muito boa, entendeu? Então vamos lá. Depois que Davi venceu Golias, a Bíblia vai dizer no capítulo 17, versículo 1 a 11, versículo 50 especificamente, diz que Davi matou Golias, em 1 Samuel, claro, né? Davi matou Golias com a funda e sem que tivesse com espada na mão, né? Então Davi se apresenta para lutar e a Bíblia vai dizer que ele venceu o gigante de Gate, os filisteus, o homem forte lá dos filisteus, que era o Golias. Então Saul se empreendeu aí uma perseguição insana contra ele, contra Davi, né? Num vídeo passado eu cheguei a dar uma palhinha sobre essa questão, mas vamos já consolidar aqui. Então Davi, após ser ungido, foi levado à corte, onde atuou como pajem de arma. Ele fez bastantes afazeres ali, pegando experiência, né? Mas foi assumir depois, né? Depois ele foi assumir o reinado, né? Então, após a unção, o espírito mau da parte de Deus, porque o espírito do Senhor se retirou de Saul, e aí esse espírito mau, entendeu? Ficava atormentando ele. E uma das coisas que Davi fazia no palácio era tocar harpa quando Saul se perturbava. Davi tocava harpa, né? O texto é claro, que no versículo 15 de 1 Samuel 16, né? Vai nos apontar isso, né? E
no capítulo 16, no versículo 16 e 23, nós vamos encontrar ele tocando harpa e ele ficava bem. Não é? Então, os acontecimentos posteriores da questão logo após que ele venceu a batalha contra o rei de Gate, lá, o Golias. Então, Jonas se afeiçoou por ele, tinha uma amizade muito forte. 1 Samuel 18:1. A Bíblia vai dizer que quando aconteceu aquele fato, ele foi ovacionado e as mulheres começaram a celebrar um canto de vitória, né? Falando da vitória de Davi e de Israel sobre os filisteus. No capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7, as mulheres tangendo, ou seja, cantando, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Então Saul não gostou muito daquilo e disse que as 10 mulheres, disse que 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino. Era uma questão que ele fez. Capítulo 18, versículo 8, vai fazer essa inquirição. Ele se pergunta, né? Na verdade já estava consolidado, afinal Deus permitiu, mas não escolheu Davi, nós falamos em lições anteriores. Vamos para frente, né? E criou-se aquela desconfiança e tal, e etc. Então, Saul monta emboscada, uma astúcia, para matar Davi, oferecendo uma filha, a filha mais velha dele, versículos 17 a 19, do capítulo de número 18, né? Nós estamos aí baseados ainda no capítulo 18, trazendo os relatos antes da caverna, entendeu? Pós a vitória contra Golias e antes da caverna. Versículo 11, ele teme a Davi, ele diz que o Espírito de Deus estava com Davi, ele confirma isso no versículo 12, não é? E logo na primeira investida, depois ele quer oferecer a filha mais velha a Davi, para tentar deixar Davi por perto e depois ceifar a vida de Davi. Davi não faz isso, posteriormente ele casa com Mical, né? Saul ele aspirava, ele desejava derrotar Davi. No versículo 12, versículo 20 e versículo 30, Davi casa com Mical, né? E foi Mical que deu vários livramentos a ele. Jonas Davi que Saul estava pretendendo matar, no capítulo 19, versículo de 1 a 11, né, de 1 Samuel. Mical salva Davi, capítulo 19, versículo 12 a 24, né? E aí Davi foge de Naiote a Ramá. Davi entrevista Jonas conversa com ele no capítulo 20 de 1 Samuel, versículo de 1 a 10. Ele começa a perguntar o que é que ele ouvia falar do pai de Saul, o que é que Saul falava dele, enfim. Então, dentro dessa proposta toda, dentro desse acontecimento, Saul vai e se enclausura, entra naquela caverna, que eu já citei um pouquinho da historicidade, entendeu? A cidade de Judá era uma terra fértil, uma terra baixa, ou Cefela, né, que era uma planície, no caso. Também já citei isso, é cerca de meio caminho entre Jerusalém e Laquis. Josué capítulo 15, versículo 35. E é identificado como Horvat Adulam, que era cerca de 26 quilômetros do oeste de Jerusalém, né? O nome original parece estar aí preservado, o nome das ruínas, né? O lugar de Adulão denomina-se Uadi, né? ou Essu, né? O sucesso desta parte de Cefela, no interior de Judá, torna-se assim uma localidade estratégica, né? Primeiramente conhecida por causa da caverna de Adulão, por onde Davi fugiu diante do rei Saul. Então, enumeradas cavernas rochosas de calcário e tal naquela região, nesta área, conforme está escrito no capítulo, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. Adulão era evidentemente uma cidade antiga, e sua primeira menção bíblica faz uma conexão com Irão e chama Irão de o Adulamita, né, que se tornou companheiro de Judá antes da transferência da família de Jacó para o Egito, em Gênesis capítulo 38, versículo 1, versículo 2, versículo 12 e versículo 20. No tempo da invasão foi feita por Josué, né, e então cerca de 3.000 séculos depois, né,
3 séculos depois, ou melhor, Adulão era um das 31 pequenos reinos derrotados aí, que foram derrotados por ele. Josué capítulo 11, versículo 1 a 15, Josué 12, versículo 15. Adulão depois foi concedida a Judá junto com outras cidades, né? Então, diga-se de passagem que Adulão fazia parte de um grupo de cidade, né? De 15 cidades, né? Que foi fortificada aí, foi cercada e fortificada por Roboão, né? E assim sucessivamente. Então, trazendo essas informações aqui de grande alvitre e grande valia para nós, ok? Davi posteriormente recusou beber como representando o sangue deles, né? Ele recusou beber da cisterna de água, enfim, teve aquele negócio todo. Então, Adulão era uma duna de cidade, de 15 cidades, conforme eu disse, cidades fortaleza, que foi Roboão que o fez assim, né? Quais era a cidade, pastor Edivaldo? A cidade era Belém, que significa casa de pão, Etã, Tecoa, Betsur, casa de pedra, Socó, Adulão, propriamente dita, Gate, Maressa, quer dizer na frente, Zif, Adoraim ou Aduram, né? Laquis, que quer dizer tenaz, a Seca, quer dizer campo cavado, Zorá, a 13ª cidade, lugar de Vespões, Aijalon, Hebron, que quer dizer união. Então, onde é que está isso, pastor? Como é que o senhor prova isso? Está na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo número 11, versículos 5 a 12. Vai trazer a relação dessas cidades. Esta cadeia que visava fornecer proteção, né, foi tomada aí pelas tropas de Senaqueribe durante o reino de Ezequias, 723 da Era Comum, da Anticristo, ou melhor, e em 2 Reis capítulo 18, versículo 13, Adulão é mencionado nos dias de Neemias. Então já era um local conhecido. Você vai encontrar várias vezes fazendo referência àquela localidade, né? Dentre muitas cavernas, é denominada aquela caverna lá, Caverna de Adulão. É como estando aí entre as cidades daquela região, e diga-se de passagem que é a região de Judá, ok? Dentro dessa questão, para finalizar o nosso vídeo, não ficar muito longo, né? A recolonização dos judeus repatriados aí, que foram voltados do exílio babilônico, Neemias, capítulo de número 11, versículo 30, né? E como eu já disse antes, né? Então Davi se envolveu chamou seus pais e eles enclausuraram na caverna de Adulão, onde ali ajudaram ter sucesso. Muitos aludem e tal, e realmente tem a ver, por exemplo, ele naquela situação complicada, se enclausurou ali, Deus deu provisão, ele se fez chefe daquele 400, depois veio mais 200, cresceu, né, depois foi 600, né, e dali ele partiu para reinar. Foi tudo que precisa de um líder é experiência, não é? Tem que ter as marcas do tempo, tem que ter experiência, e Davi aprendeu isso, e não só no campo, mas das piores formas possíveis, devido à perseguição insana de Saul, que é sabido de todos nós, né? Por todos nós. Provavelmente Adulão ficava entre Gate e Hebron, né? Dentro das cidades, né? Cerca de 25 quilômetros daquela região, conforme eu já disse, né? Então, na Bíblia ela vai aparecer em Adulão vai aparecer em Josué capítulo 12, versículo 15, Josué capítulo 15, versículo 35. Nos tempos do reino dividido, a cidade de Adulão foi fortificada por Roboão, conforme eu já disse no capítulo 2 Crônica 11, 7. Né? Os livros de Neemias também informam que Adulão era habitada após o exílio judeu, conforme eu já disse também, Neemias 11, 30. O profeta Miqueias faz citação de Adulão em sua profecia, ao dizer: enviar-te-ei ainda que tomara posse de ti, ó moradores de Maressa, chegará até Adulão. Então, a glória de Israel. Miqueias, capítulo número 1, versículo 15. Né? Então, essa profecia foi inserida no contexto de Lamentações também. Nela, o profeta relembra o episódio e tal. Os Salmos 142 e o Salmo 57, com certeza,
não se tem outra razão para não ser, foi escrito na caverna de Adulão. Ele faz referência a isso, né? E assim sucessivamente. Alguém ainda reluta, mas tem tudo a ver com a exegese e a interpretação do Salmo, né? E assim Davi fugiu ali para a caverna. Igualmente os líderes de Israel também fugiram, e como eu disse que várias províncias e reinos também foram exilados, conforme eu já disse, e sim sucessivamente. Então, há dois salmos, conforme eu já disse, o salmo que fala da história de Davi na caverna de Adulão. O primeiro é o Salmo 57, e que consiste aí no hino de Davi, que quando fugia de Saul, numa caverna, entendeu? E pelo que se sabe, a caverna que ele fugiu de Saul é a caverna de Adulão, né? E o Salmo não vai dizer assim, a caverna de Adulão, não vai, mas a única referência que se tem que ele fugia de Saul numa caverna é a caverna de Adulão. Então acredita-se, os intérpretes da Bíblia, os biblistas e os comentaristas apontam o Salmo 57 também. Depois vem o Salmo 42, conforme eu já disse, né? E assim sucessivamente, que faz também referência a esta caverna, né? Antes de retornar, dele ser oficializado rei em Israel, né? Davi acabou despertando aí todo o ódio daquele meliante lá, o Saul, e assim sucessivamente. Então, são essas curiosidades, né, que a Bíblia nos traz, a lição nos traz, uma lição de grande valia, né, de grande importância para a nossa edificação, né, não só da liderança, como da igreja no seu contexto geral. Então nós temos aí a incumbência, né, de aprender todo esse conteúdo, né, esse compêndio de informação histórico, bíblico e teológico, ok? Na próxima lição estaremos falando sobre o reinado de Davi, o progresso e tal, e assim sucessivamente. Se bem que alguns vídeos que eu postei nas aulas anteriores, eu fui fazendo algumas citações, né? Então, dentro desse conteúdo todo, nós estaremos sempre aprendendo fator histórico e enfim. No Salmo 57, eu queria frisar aqui, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas mãos me obriga, até que passem as calamidades. Salmo 57, verso 1. Já no Salmo 142, ele fala assim: olha à minha direita e vê, não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, eu minha comunhão na terra dos viventes. Salmo 142, verso 5, né? E assim sucessivamente. Então ele estava, embora ele mesmo refugiado na caverna, mas ele faz referência que o refúgio era o Senhor Deus, né? Então a nossa situação pode ser difícil, pode ser complicada, mas Deus ainda tem uma provisão para a nossa vida, Deus tem uma provisão para a nossa alma, Deus tem uma provisão para a nossa situação, não é? Deus é Deus de provisão. Basta crermos, e assim sucessivamente, entendeu? Então eu desejo a todos um bom final de semana, que a mão do poderoso Deus recaia sobre as vossas vidas, nossos irmãos do Brasil, nossos irmãos desse grande e ermo e próspero país, Deus abençoe, e da nossa igreja, Assembleia de Deus, e os demais irmãos que usam a nossa revista. Um abraço a todos. Se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no vídeo, no canal Rascunho da EBD, pode deixar os seus comentários, deixe o seu like, vai nos ajudar no nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima aula. Estaremos estudando sobre o reinado de Davi. Um abraço a todos e até a próxima.